A verdade é que eu nunca imaginei que a mulher que um dia me chamou de filha seria a mesma pessoa que quase destruiu a minha vida. Nunca imaginei que a mulher que me abraçou no dia do meu casamento estaria, anos depois, tramando silenciosamente para tomar tudo o que eu construí. Mas agora, olhando para trás, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Eu apenas não quis enxergar. Tudo começou de forma sutil. Eu e o Daniel compramos nossa casa pouco depois de casarmos. Era pequena, mas era nossa. Cada móvel, cada detalhe, tinha um pedaço da nossa história. A sogra, Dona Lúcia, sempre fez questão de dizer que era modesta demais para o filho dela. Mas sorria ao dizer isso. Um sorriso que na época eu não soube interpretar. Com o tempo, as visitas dela se tornaram mais frequentes. Primeiro uma vez por semana, depois 2. Até que, sem pedir, começou a aparecer todos os dias, sempre com uma sacola de compras, um pano de prato novo ou uma crítica velada. Essa cortina não combina com o sofá. Você devia arrumar a mesa assim. No meu tempo, uma mulher já tinha 3 filhos com a sua idade. Eu tentava relevar. Daniel pedia paciência, dizia que era o jeito dela, que ela só queria ajudar. Eu respirava fundo e engolia. Mas, um dia, sem me avisar, ela apareceu com um caminhão de mudança. Mãe, o que é isso? Daniel perguntou confuso enquanto os homens descarregavam caixas na garagem. Ora, filho, você sabe. Minha casa tá grande demais pra mim. Fico sozinha lá. Aqui é mais prático. Eu fico perto de vocês, ajudo vocês, e vocês me ajudam também. Eu congelei. Eu não sabia como reagir. Daniel ficou mudo. E quando percebi, ela já estava distribuindo suas coisas pela casa. Um quadro dela na sala. Suas panelas na cozinha. Suas roupas no armário do quarto de hóspedes. Em menos de um dia, nossa casa não era mais a mesma. Mas eu ainda achava que era temporário. Que ela logo ia voltar para a casa dela. Eu estava errada. 2 meses depois, recebo uma ligação de uma amiga em comum. Você sabia que a Lúcia tá dizendo para todo mundo que a casa é dela? Que ela comprou para vocês morarem? Eu ri, achando que era fofoca. Mas naquele mesmo fim de semana, ela organizou um jantar. Convidou os parentes dela. E apresentou a casa como se fosse dela. Essa aqui é a minha casa nova. Dei pro Daniel e pra Maria ficarem aqui comigo. Afinal, mãe é mãe, né? Preciso cuidar deles. Eu quis explodir. Mas Daniel apenas me olhou, desconfortável, e ficou em silêncio. E eu mais uma vez engoli. Só que as coisas começaram a sair do controle. Ela começou a mudar coisas sem me consultar. Trocou a fechadura da porta da frente, mandou pintar a fachada de uma cor que eu odiava, colocou uma placa com o sobrenome dela no portão. Começou a receber visitas sem me avisar. Uma vez, cheguei do trabalho e tinha um casal dormindo no meu sofá. Ah, são meus primos, vieram passar uns dias, disse, como se nada fosse. Quando confrontei Daniel, ele apenas disse: Ela é minha mãe, você sabe como ela é, deixa pra lá. Mas eu não conseguia mais deixar pra lá. A gota d'água veio quando descobri que ela tinha ido ao cartório, tentando registrar a casa no nome dela. Ela levou um documento falso dizendo que eu e Daniel tínhamos feito uma doação verbal para ela, em gratidão por tudo que ela fez por nós. Só não conseguiu porque o cartorário desconfiou da assinatura. Quando confrontei Daniel, esperando indignação, ele apenas disse: Mãe só quer se sentir segura. Talvez seja melhor colocar no nome dela mesmo, já que ela vai morar com a gente pro resto da vida. Eu chorei. Chorei como nunca. Aquilo não era mais uma casa. Era uma prisão. Aí veio o pior. Eu já não dormia mais direito. Cada canto da casa parecia ter sido tomado por ela. Cada decisão, cada mudança, era como se eu tivesse sido apagada. Eu olhava para as paredes e já não via mais a minha casa. Via a dela. E o pior, ela agia como se eu fosse apenas uma hóspede indesejada ali. Comecei a evitar chegar cedo. Ficava mais tempo no trabalho. Saía com amigas. Qualquer coisa para adiar o momento de voltar. Mas sempre que voltava, lá estava ela, sentada na minha poltrona, assistindo os programas dela com aquele olhar de quem vigiava tudo. Uma tarde, recebi uma mensagem da vizinha. Maria, tá tudo bem? Vi uma movimentação estranha na sua casa, parece que tem mais gente morando aí. Corri para casa. Quando cheguei, encontrei 3 sobrinhos da sogra instalados no meu quarto de hóspedes. Malas no chão, um colchão inflável no meio da sala. Perguntei o que estava acontecendo e ela respondeu com naturalidade.
Vieram passar uns meses, Maria. Eles precisavam, e aqui a gente sempre tem espaço. Meses? Fiquei sem chão. Tentei falar com Daniel, mas ele desviava. Sempre com a mesma frase. É temporário, é família. Não faz isso ser maior do que é. Mas era maior. Muito maior. Comecei a perceber que eu estava sendo empurrada para fora da minha própria casa. Ela já tinha mudado a senha do Wi-Fi, trocado os talheres, doado minha cortina preferida. Até meus livros tinham sumido da estante. Perguntei onde estavam e ela respondeu. Dei para a igreja. Ninguém lia mesmo. Aos poucos fui me sentindo uma estranha, uma hóspede, uma intrusa. Foi aí que decidi procurar um advogado. Eu precisava saber meus direitos, precisava proteger o que era meu. Ele me explicou que, legalmente, a casa era minha e de Daniel, mas que qualquer movimentação, qualquer ação, precisaria da assinatura dele também. E ele estava do lado dela. Você quer colocar a minha mãe na rua? Você tá ficando louca? Ele disse quando contei que ia pedir para ela sair. Não. Eu não queria colocar ninguém na rua. Eu só queria a minha casa de volta. A minha vida de volta. Mas ele não. Entendia. Ou não queria entender. Dias depois, cheguei em casa e encontrei um papel na porta. Um aviso de intimação. A sogra tinha entrado com um processo. Estava alegando que a casa era dela, que tínhamos feito um acordo verbal, que ela tinha investido dinheiro na reforma, que ela morava ali há mais de 1 ano e tinha direitos. Eu tremi. Como ela teve coragem? Quando mostrei o documento para o Daniel, ele ficou em silêncio. A gente resolve isso. É só papel. Não precisa brigar. Mas eu já estava exausta. Aquilo não era mais só papel. Era a minha vida. Na semana seguinte, ela caiu na cozinha. Ou disse que caiu. Chamaram a ambulância. No hospital, ela contava para todos os médicos e enfermeiros que a nora me empurrou. Eu fiquei em choque. Daniel me olhou com olhos desconfiados. Eu juro. Eu nunca encostei um dedo nela. Comecei a temer, porque percebi que ela não tinha limites. No hospital, ela colocou meu nome como responsável. E no endereço, ela deu o endereço da casa. Da minha casa. Assinou como se fosse a dona. Disse que era viúva, que o filho morava com ela e que eu era apenas uma menina que veio depois. Eu quis gritar, mas ninguém ouvia. Quando ela recebeu alta, voltou para casa ainda mais poderosa. Passava o dia de roupão, mandando e desmandando. Um dia cheguei e encontrei um corretor de imóveis na sala. Estamos avaliando a casa, ela disse sorrindo. Quero vender e comprar um apartamento menor. Esse aqui é grande demais para mim. Eu quase desmaiei. Como assim vender? Ela realmente acreditava que era dona. Corri para o quarto. Liguei para o advogado. Mas sem a assinatura de Daniel, eu não podia impedir que ela fizesse certas coisas. Aos poucos, comecei a me sentir encurralada, isolada. Daniel passava mais tempo com ela do que comigo. Ela controlava tudo. As compras, as contas, até minhas roupas. Certa vez, doou metade do meu guarda-roupa, dizendo que eram roupas indecentes. Eu já não sabia mais quem eu era. E então, veio o golpe final. Era uma tarde nublada quando recebi a ligação do advogado. Ele soava tenso. Maria, você precisa vir aqui. Agora. Descobri algo sério. Saí do trabalho às pressas, coração batendo na garganta. Cheguei no escritório dele suando frio. Ele colocou na minha frente uma pasta. Dentro, cópias de documentos. Escritura. Registro de imóveis. Com o nome da minha sogra. Ela tentou transferir a casa para o nome dela com um documento falsificado. Não foi aceita no cartório porque os dados não batiam, mas ela tentou. E isso pode ter consequências graves. Eu não sabia se chorava, se ria, de nervoso se gritava. Ela realmente não tinha limites. Quando cheguei em casa, ela estava na sala, assistindo novela, como se nada tivesse acontecido. Eu a encarei. Você tentou roubar a minha casa? Ela riu, uma risada fria. Roubar? Menina, essa casa sempre foi minha. Você que está aqui de favor. Eu só estou garantindo o que é meu. Daniel entrou na sala naquele momento. O que está acontecendo? Eu mostrei os documentos. Ele olhou, suspirou e disse: Mãe, você não devia ter feito isso. Mas foi só isso. Nenhuma indignação, nenhum choque. Apenas resignação. Eu percebi que estava sozinha. Naquela noite fiz minha mala. Fui para a casa de uma amiga. Passei a noite chorando.
O que fazer? Processar minha própria sogra? Entrar em guerra contra o homem que eu amava? Mas, no dia seguinte, recebi uma mensagem da vizinha. Maria, sua sogra está mostrando a casa para compradores. Disse que vai vender por um bom preço. Que você já saiu porque não tinha como pagar o aluguel. Aluguel? Ela estava dizendo para todos que eu era inquilina dela. Voltei correndo para casa. Encontrei um casal desconhecido na sala, andando e tirando fotos. Gostaram? Dizia ela empolgada. A casa é espaçosa, ótima localização. Vou deixar os móveis, claro. Está tudo incluso. Eu não acreditei no que via. Saiam da minha casa. Fara gritei, empurrando os estranhos para fora. Ela me olhou com desdém. Você perdeu, Maria. Já aceitei a proposta deles. Você só está atrasando as coisas. Daniel chegou minutos depois. Por que você está gritando com a minha mãe? Ela só está tentando resolver as coisas. Você nunca quis morar aqui. Sempre reclamou. Agora que ela vai vender, você surta? Eu não consegui responder. Fiquei muda. Aquela não era mais a minha casa. Não era mais a minha vida. Eu tinha perdido tudo. Nos dias seguintes, recebi uma notificação judicial. Ela estava alegando posse por uso capião familiar. Usou testemunhas, laudos, fotos, mentiras bem construídas. Ela estava jogando sujo. E Daniel? Ele apoiava. Procurei outro advogado. Entrei com uma ação para impedir a venda, mas o processo seria longo. Enquanto isso, ela continuava ali, reinando. Foi então que decidi algo impensável. Instalei câmeras escondidas pela casa, gravações de áudio. Comecei a registrar tudo. Cada ameaça, cada mentira, cada manipulação. Durante semanas coletei provas. Até o dia em que ela confessou, ao telefone, que havia falsificado documentos, que pagou um conhecido para criar papéis falsos, que manipulou Daniel dizendo que eu queria roubar a casa dele. Gravei tudo. Levei para o advogado. Ele quase não acreditou. Com isso, podemos anular qualquer tentativa dela. E mais, podemos processá-la por falsidade ideológica, estelionato, danos morais. Mas eu hesitei. Era a mãe dele. Seria capaz? A resposta veio sozinha. 2 dias depois, cheguei em casa e encontrei um caminhão de mudança na porta. Ela havia vendido os móveis. Tudo. Até meus objetos pessoais. Minha máquina de costura. Meus álbuns de fotos. Tudo. Fiquei parada, imóvel, enquanto viam os homens carregarem minha vida embora. Ela passou por mim, sorrindo. Agora você não tem mais nada aqui. Pode ir embora de vez. Eu olhei para Daniel. Ele não disse uma palavra. Foi nesse momento que eu soube. Acabou. Mas eu ainda tinha minhas provas. Ainda tinha minha dignidade. Na manhã seguinte, fui ao fórum com meu advogado. Entramos com uma denúncia formal. Um processo criminal. Pedi medida protetiva. Pedi bloqueio da venda. Pedi justiça. E pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Mas a luta estava longe de acabar. As audiências começaram. Cada sessão era uma batalha. Ela aparecia sempre bem arrumada, com cara de vítima. Chorava na frente do juiz. Dizia que eu era ingrata, que ela tinha doado tudo o que tinha para que pudéssemos ter aquela casa. Que Daniel era um filho dominado por mim, que eu queria afastá-lo da família. Mentira atrás de mentira. Mas eu tinha as gravações. Tinha as provas. Cada áudio era uma facada no teatro dela. Meus advogados diziam, você vai vencer. Mas ela vai lutar até o último suspiro. Enquanto isso, Daniel se afastava mais. Ele passou a dormir no quarto dela. Me bloqueou no celular. Disse para os amigos que eu estava louca. Que eu perseguia a mãe dele. Que eu inventava coisas. Doía. Mas eu já esperava. A gota d'água veio quando soube que ela havia mudado. Meu nome nos documentos do hospital, declarando que eu era apenas cuidadora dela. Apagou minha relação como nora. Disse que não tinha mais família além de Daniel. Tentava me apagar de todas as formas, e funcionava. Vizinhos me olhavam torto. Amigos dele se afastaram. Minha família ficou chocada, mas dizia, você casou com ele? Agora aguenta. Mas eu já não aguentava mais. Decidi alugar um apartamento. Pequeno. Começar do zero. Deixei a casa física para trás, mas levei comigo o que mais importava. A verdade. Meses depois, veio a sentença. O juiz negou a tentativa dela de uso capião, declarou falsidade nos documentos. Reverteu a venda da casa. Ordenou reintegração de posse. E ainda determinou indenização por danos morais. Eu chorei no tribunal.
Chorei aliviada. Chorei por tudo que tinha perdido. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Na saída do fórum, Daniel me procurou. Pela primeira vez em meses, me olhou nos olhos. Disse com voz baixa: "Mãe está muito doente. Você vai mesmo expulsá-la de casa?" Eu olhei para ele. Sorri triste. "Não sou eu que estou expulsando ninguém, Daniel. Ela mesma se colocou fora. Eu só estou pegando de volta o que é meu." Ele balançou a cabeça desapontado. Mas no fundo, eu sabia. Ele era como ela, refém da mesma manipulação, da mesma mentira. Voltei para casa com os oficiais de justiça. A cena que encontrei me gelou. A casa estava vazia. Ela havia levado tudo, até as maçanetas das portas, até os interruptores da luz. Paredes riscadas, banheiro quebrado, piso arranhado. Um último ato de vingança. Sentei no chão, olhando, em volta. Um eco, um vazio, uma casca do que um dia foi meu lar, mas era minha. De novo, minha. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Ou pelo menos, assim achei. Dias depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, fotos. Fotos minhas, dormindo. Fotos minhas no banheiro. Fotos minhas na cozinha. Datadas de meses, anos. Ela me vigiava. O último bilhete escrito à mão. Você pode ter a casa, mas nunca terá paz. Eu tremi. Ela havia ido embora, mas nunca realmente saiu da minha vida. E talvez nunca saia. Depois daquela carta, tudo mudou. Eu sentia os olhos dela mesmo sem vê-la. Qualquer ruído na casa me fazia pular da cama. Qualquer sombra no quintal me fazia correr para trancar as portas. Comecei a viver em alerta constante. Contratei uma empresa para instalar câmeras novas, alarmes, trancas reforçadas. Mas nenhuma fechadura do mundo me dava a sensação de segurança, porque o medo não estava fora, estava dentro. As fotos, aquelas fotos, ficaram gravadas na minha mente. Ela me observava há anos, me vigiava em silêncio. E eu nunca soube. Meses depois, soube por uma vizinha que ela havia ido morar com uma prima distante, em outra cidade. Mas, mesmo longe, continuava ligando para Daniel, dizendo que eu planejava acabar com ele, que eu iria roubá-lo como fiz com a casa. Daniel nunca mais voltou, nem buscou suas coisas, nunca mais quis falar comigo. Ficou com ela, às vezes eu penso, será que ele acreditava mesmo em tudo? Ou era mais fácil acreditar do que admitir que ela estava errada? O tempo passou. Eu pintei as paredes. Comprei móveis novos. Fiz questão de mudar tudo que lembrava dela. Mas havia uma parte que nem a tinta nem os móveis conseguiam apagar. Porque, no fundo, eu ainda esperava que um dia aquela campainha tocasse. E, ao abrir a porta, encontrasse o olhar frio dela, me encarando, como da primeira vez. Ela pode ter perdido a casa. Pode ter perdido o processo. Mas nunca perdeu o controle, porque o maior poder dela foi me fazer duvidar de mim mesma. E essa prisão não tem chaves. Hoje, vivo sozinha. Trabalho. Cuido da minha vida. Mas carrego a certeza de que, enquanto ela existir, enquanto o laço entre mãe e filho existir, ela sempre vai encontrar um jeito de voltar, nem que seja apenas na minha cabeça.